Olá, amigos do Notícias Agrícolas, vocês que nos acompanham aqui pelo site, sabem que desde ontem a gente começou a trazer informações importantes, principalmente os reflexos no mercado em função aí do que está acontecendo lá no Reino Unido. A gente acompanha as informações e o mercado reagiu muito negativamente depois que o governo, principalmente o governo lá da Inglaterra, trouxe para público aí uma variante do coronavírus, uma variante mais agressiva no contágio, na contaminação. E a gente decidiu encontrar lá em Londres alguém que está passando esse dia a dia, né? Para nos ajudar a entender o que de fato está acontecendo, quão grave é a situação por lá. E é por isso que a gente vai lá para Londres, onde está o Daniel Carvalho. Daniel Carvalho é um brasileiro que já vive lá em Londres há 6 anos, né, Daniel? Seja bem-vindo, meu caro. Isso. Obrigado por nos Olá, ajudar a entender um pouquinho o que prazer. está acontecendo aí com vocês. Imagina, prazer meu. Você foi para trabalhar em Londres? Eu fui para estudar e trabalhar há 6 anos atrás e a ideia era estudar só e trabalhar ao mesmo tempo, depois voltar para o Brasil. Porém, eu não consegui me adaptar mais e acabei ficando por aqui. E você passou pelos 2 momentos mais difíceis aí da região, enfim, mas especialmente aí de Londres, que foram os 2 momentos da pandemia, né? O primeiro momento onde ninguém sabia o que estava acontecendo, ou que ninguém entendia direito o que estava acontecendo, a transmissão do coronavírus, e agora, mais recentemente, uma segunda onda, Daniel. Queria que você contasse, vamos começar lá atrás, na hora que chegou a primeira onda aí do contágio, como é que foi? Como é que a população reagiu? Como é que o governo reagiu? Conta pra gente aí qual que foi a sua experiência diante dessa situação. É, bom, assim, de momento, todos nós já sabíamos, porque foi quando estava no ano novo, já estava com essa situação na China. Então, isso era muito bem documentado no começo. Mas a gente não imaginava que isso fosse chegar aqui de maneira tão grande. E mais ou menos acho que foi março para abril, as coisas começaram a ser fechadas, as, todo mundo começou a perceber que muitas pessoas começaram a ficar doentes pelos mesmos motivos. E até chegou um certo momento no final de março que o governo fechou tudo e falou extremamente lockdown, ninguém podia sair de casa, não podia ter contrato com outras casas, não poderia sair da área de onde você morava e você só poderia sair com máscara para ir ao supermercado ou farmácia se fosse necessário. E para ir no supermercado tinha um certo número de itens que podia ser comprados, que as pessoas começaram a se desesperar muito e comprar em grande quantidade, porque o medo de que ia acabar a comida, ia acabar o papel e não ia ter nada para poder substituir. Então também foi criado isso. Foi o que parecia um filme, porque né, ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. Foi o que eu falei. É, eu saía, o medo é de sair de casa e você tá sem máscara ou encostar em alguma coisa. Chegou isso de lavar a comida que você comia no supermercado, que você comprava no supermercado, lavar cada pacote, porque não sabia da onde o vírus podia estar e como você podia ser pego. E isso ficou mais ou menos 2 meses e meio nessa situação. E Daí chegou o verão por não, aí. mais ou menos, não, isso acaba mais ou menos no final de maio que começou mais ou menos em junho isso começou a relaxar um pouco as regras, que começou a ser liberado se encontrar o parque com outras pessoas ao ar livre, com um espaço de 2 metros. É, depois foi deixado misturar casas, no máximo 3 casas, pessoas de outras casas, e depois restaurantes e bares foram abertos, com as mesmas regras de distanciamento, lojas foram abertas também, e tudo ao redor, tudo com máscara, transporte também, o supermercado ainda continua com máscara,
e, e foi o que todo mundo achou, porque a economia estava muito baixa aqui, porque ficou um bom tempo tudo fechado, e mesmo com a ideia do governo de criar o Forlog para todo mundo que teve que parar de trabalhar, a economia não gerou dinheiro algum. Forlog Então, é como se fosse o nosso auxílio emergencial aqui. Então, o que eles criaram é todo mundo que trabalhava, que estava trabalhando e não tinha por que trabalhar, restaurantes e lojas, foram dispensados e o governo pagou 80% do salário e a empresa pagou só 20% todo esse tempo. Então, a pessoa continuou recebendo o salário inteiro, com o governo pagando 80% desse salário. Muito bem. Bom, daí chegou no momento que a coisa tranquilizou. A vida chegou a No voltar ao verão, normal, Daniel, por aí? nunca chegou ao normal. Nunca chegou uma coisa nunca chegou ao momento que poderíamos falar, estamos livres. Não, isso nunca chegou. O que chegou é que os números diminuíram bastante, os números de morte, os números de infectados. Então, a, a relação em questão com as regras começaram a ser relaxadas, as pessoas começaram a se ver, festas começaram a ser criadas também, mas com mesas e distanciamento. Então, aos poucos, todas as empresas começaram a se adaptar de uma maneira que pudesse ser, todo mundo pudesse se utilizado em cima disso. Porém, acho que com o verão, como comentei da economia, as pessoas foram um pouco longe demais, começaram a viajar demais, e ir para a Itália, ir para a Espanha, e aí com esse vai e volta, e também com o inverno não ajuda muito com o vírus, né? Porque com o verão, eu acho que talvez diminui a quantidade. E como aqui não tem praticamente sol, né? Chove muito, com o inverno voltando, os números voltaram a aumentar bastante. Só que daí você estava E me contando, Daniel, que esse retorno, essa segunda onda, começou um pouco diferente em relação à primeira onda, principalmente no perfil de contágio das pessoas. isso, não, na verdade, assim, essa segunda onda, quando o governo percebeu que os números começaram a crescer, eles fizeram regras voltarem, mas assim, de trás para frente. Então, eles começaram a diminuir as regras que poderiam ter acesso às pessoas, ao parque, até voltar ao lockdown novamente. Isso foi em novembro. Em novembro ficamos 20 dias em total lockdown. Porém, as pessoas, como hoje têm uma ideia maior de como o vírus pode ser pego, o que está acontecendo, sintomas, os números diminuíram, os hospitais não estão mais lotados. Eu acho que e como eu falei, como as pessoas estão um pouco saturadas com isso, mesmo que não deveriam, mas mexer um pouco muito com a saúde mental de todas as pessoas aqui, porque um país que é muito bem resolvido e muito bem aberto em liberdade, ter que cortar todo a sua liberdade mexe um pouco com a saúde mental acho que de todas as pessoas. Então, todo mundo estava um pouco saturado com tudo isso. Então, no segundo lockdown, acho que não foi respeitado tanto as regras, porém, correu o lockdown e os números não diminuíram, continuavam mesmo. Mas também não cresceram. E dezembro, agora, nesse mês de dezembro, acabou esse lockdown e voltamos às regras que estavam tendo no verão. Os bares restaurantes foram abertos, as lojas foram abertas, com as regras em cima do Covid. Com a divulgação dessa nova variante do coronavírus, Isso, então, mudou alguma coisa? isso chegou semana passada. Então, o que eles perceberam é que de 2 semanas para agora, para cá, os números cresceram muito e as pesquisas foram feitas e os números cresceram em pessoas mais novas. Então, na faixa etária de 25 a 35 anos. Como eu até comentei, muito amigos meus próximos estão agora com Covid e antes falavam que o Covid pegavam pessoas de mais idade. E as pessoas estão pegando Covid e ainda assim não estão, às vezes, nem tendo sintomas. Mas o problema de pegar o Covid e não saber é onde mora o perigo, porque pode passar para várias pessoas, no supermercado, onde for. Então, com o medo do governo de essas pessoas mais novas
têm pego ou estão com Covid e não estão tendo sintomas, eles fizeram essa nova, falando que é uma nova mutação desse vírus que está pegando mais fácil e está deixando toda a população, os números estão crescendo. E eles não querem que isso aconteça, vamos dizer assim, nos 47 do segundo tempo, que a vacina, que agora com a vacina, isso aconteça no final de ter um número muito grande. Os Então eles números, criaram... os números estão crescendo, mas numa população que até então Não, nunca tinha pego, não o tinha ano todo. pego. Uhum. É. Então, era muito difícil, era de 10, estava com Covid de em torno de 25 a 38 anos. Agora, todos estão pegando. E aí, então, por conta disso, até porque nos hospitais não estão lotados, porque a maioria das pessoas conseguem passar o vírus em casa, porque os sintomas não são tão fortes, ou então até não tem os sintomas. Então, o medo do governo é que, como tem pessoas que estão tendo uma vida normal, continuam saindo, vão no supermercado, não sabem o que tem, e aí vai passar e crescer e vai virar uma bola de neve de novo. Então eles criaram essa última regra agora, que é o Tier 4, foi criado só para Londres, Que e não uns é países... lockdown, né, Daniel? Não, não é lockdown. Não pode ser criado, não pode ser falado lockdown. Lockdown, onde tudo fecha, você não pode sair de casa. E o que essa regra permite? Essa regra basicamente permite nada. Mas é uma regra que nós estávamos em tier 3 e agora a gente está no 4, que foi criado só para Londres e umas cidades em volta de Londres. O que acontece é que não pode viajar para fora dessa região, ninguém entra, ninguém sai, de jeito nenhum. No tier 3 você pode sair e voltar, então não pode sair e voltar de jeito nenhum. O supermercado, farmácia é a única coisa que está aberto. Takeaway, entrega de comida pode ser aceito ainda. Não pode ficar na rua depois das 10 da noite. Os bares, restaurantes, lojas estão todas fechadas. E não pode misturar duas casas, mesmo que seja Natal ou Ano Novo. Que isso, na verdade, estava sendo aceito no Tier 3 por conta do Natal Ano Novo. Eles não queriam que as pessoas passassem, porque em Londres tem muitas pessoas de fora, muitas pessoas de Espanha, Itália, ou até do Reino Unido em si, que vão para casa da família para passar Natal Ano Novo. Por conta disso, ninguém vai ter que passar em casa, porque não... Ô, Daniel, mas você acha, enfim, pela sua experiência, 6 anos já morando aí, tem o jeitinho brasileiro, por exemplo, dá para ir furar regras aí ou não? O pessoal respeita as regras? Não, como você mesmo disse, já está no nome, é jeitinho brasileiro. Então isso vem do Brasil. Aqui as pessoas respeitam muito mais do que, acredito eu, do que vejo... Na verdade, existem pessoas que acabam Burlando, furando, né? mas eu acho que existem exceções. Então, pessoas que precisam de ajuda ou pessoas que trabalham para a saúde é o que você vê na rua. Acho que as pessoas respeitam muito mais. Como eu comentei com você, estávamos programando entre amigos próximos meus que moram aqui de ter um jantar de Natal e todos deixaram bem claro que a melhor coisa é cancelar e cada um ficar na sua casa por conta de respeitar as regras. Até porque aqui as regras não são só faladas, então são caras. Então, se é pego e acontece alguma coisa, a multa é bem alta. Então, acho que ninguém quer pagar 10 mil libras de multa por conta de um jantar. Quer dizer, tem a consciência, a conscientização, mas tem também o peso da fiscalização em cima. Exatamente. Eu fui agora no supermercado e tem policiais andando em volta na rua, olhando. Então, é uma coisa que é controlada, mas vem também acho que aqui da cultura, as pessoas respeitam muito o que é feito, porque as pessoas sabem que, se for o que eu comentei com você, as pessoas sabem que não adianta nada fazer o jeitinho brasileiro, porque vai continuar na mesma tecla até o final, e dali não vai sair, e o negócio só vai aumentar. Se respeitar, nem que seja por 2 semanas, são 2 semanas que vão salvar muitas vidas e vão
e vai poder depois resolver. Eu acho que já não foi um ano fácil para ninguém em qualquer parte do mundo. Então, infelizmente, é uma data muito importante, mas é apenas uma data. Então, acho que a saúde de todo mundo vale muito mais do que um jantar com a sua família. Ô, E a ô, internet está aí para isso. Pode ser feito Zoom call e conversar, é isso que a gente vai fazer. É, Daniel, só para entender, como é que é a comunicação, né? Como é que o governo conversa com a população e se de fato você se sente bem informado aí do que está acontecendo? Por exemplo, você falou que essa questão da mutação do coronavírus é recente. Que tipo de informação vocês como população, estão recebendo, Daniel? Bom, por exemplo, essa mutação que foi falado que está acontecendo em Londres, que está atingindo pessoas mais novas e tem uma facilidade maior de ser pega, reportagens saíram nessas duas últimas semanas de sites confiáveis, explicando certinho, mas como eu falei, aqui é muito bem informado. Assim que essas reportagens saíram, Boris Johnson, que é o nosso primeiro-ministro, fez um anunciamento explicando tudo e avisando o que seria feito a partir do próximo dia. Então, quando ele avisou que não ia ter mais Natal, Ano Novo para se misturar, etc., ele avisou no sábado e as regras começavam no domingo. Então, não tinha nenhum prazo as pessoas tentarem fugir de alguma coisa. Ele avisou no sábado à noite e ele falou: a partir da meia-noite, essas regras já estão valendo. Então, voos todos foram cancelados, trens foram cancelados, então eles agiram de uma maneira super rápida. Mas tudo tem uma base, tudo é muito bem explicado, então temos anunciamento baseado no ministro da Saúde também, que vem na reportagem, explica o porquê, eles mostram números, Mas e então a gente, sabe que foi mais legal dessa sua conversa? É que não é o caos, é uma antecipação a isso, para que isso realmente não aconteça, então, Daniel. É um país, um estado, uma cidade se preparando aí para o pior e tentando ao máximo evitar o pior. exatamente. Muito bem. Bom, Daniel, foi muito bom conversar com você, entender o que realmente está acontecendo, como o cidadão está passando por esses dias. É, resta desejar para vocês aí também sorte, da mesma forma que a gente aqui no Brasil também está sem saber o que vai acontecer. Aliás, vocês estão um passo à frente nosso, já tem a vacinação acontecendo por aí, né? A gente ainda nem sabe quando isso pode acontecer aqui no Brasil e se vai acontecer de forma ágil também. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ter esse ponto de vista de quem está vivendo a situação, porque a impressão que tem é que as coisas estão se perdendo. Mas, pelo que você está relatando para a gente, são passo a passos que vêm sendo muito bem dados para evitar o pior. Então, isso é o mais importante nesse momento, né, Daniel? O que eu diria é que, assim, se eu pudesse mandar uma mensagem com experiência, porque você até falou um passo à frente, a gente, infelizmente, passa à frente em tudo, porque eu lembro conversando com a minha família, quando tudo começou no lockdown, não tinha acontecido nem nada ainda no Brasil, então o Brasil chegou depois, então a gente teve que encarar antes de todo mundo, então eu até deixei essa mensagem para as pessoas aí, continuarem tomando cuidado e não achar que tá tudo ok e às vezes isso acontece comigo, acho que com todos nós. Como eu falei, mexeu muito com a saúde mental de todo mundo. Então, às vezes a gente pensa, eu tô de saco cheio, eu não quero mais, mas falta pouco e eu acho que é pensar um pouco em relação global. É um fato que não afeta só você, afeta todos. Então, é, logo mais tudo vai ser resolvido. E já não foi um ano fácil para ninguém. Então, eu acho que alguns dias, alguns meses a mais, tudo isso vai ser resolvido. Até com a vacina, por exemplo, mesmo com a vacina aqui, foi criada agora essa regra de última hora e vamos ter que respeitar e sabemos que logo menos tudo isso vai passar.
Muito bom, é isso aí. Obrigado pela mensagem, Daniel Carvalho. É muito bom conversar com você e, por favor, nos mantenha informado da situação aí em Londres, principalmente. E, meu caro, espero que você tenha um excelente Natal dentro das possibilidades, obviamente, né, Daniel? Você estava relatando para a gente como é que é? Vai ser o Natal online, né? Porque É, não. exatamente, mas é uma forma de trocar, conversar, enfim, de rever as pessoas também. É, vai ser diferente, mas não menos importante, principalmente nesse momento. E a gente aproveita para desejar a você um ótimo Natal e que 2021 seja um ano muito diferente para todos nós. Todos nós, com certeza vai ser. Obrigado, Daniel. Grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tá aí, Daniel Carvalho, direto lá de Londres, portanto, contando um pouquinho da experiência dele como brasileiro, que mora lá em Londres já há 6 anos, contando um pouquinho dessa experiência dos 2 momentos aí de auge mesmo, né, da contaminação do coronavírus. A primeira fase, onde não se sabia de nada, onde tudo era muito obscuro, as regras eram impostas sem saber o que ia acontecer na sequência, e uma segunda onda que você já tem uma ideia do que pode acontecer, porém com uma situação diferenciada, que é uma variante, aí, uma mutação do coronavírus, que está atingindo, segundo o Daniel relatou aí para a gente, principalmente pessoas mais novas, e o contágio está sendo muito mais rápido. Então, um pouquinho da experiência de Londres aqui para a gente, só para a gente entender o que de fato está acontecendo. A gente agradece muito a disponibilidade do Daniel de falar aqui com a gente e daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.